Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar, hoje o vídeo está um pouquinho diferente. Hoje a gente vai conversar sobre o que é o famoso copinho. Vocês conhecem o famoso copinho? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o coletor menstrual. E para isso eu trouxe uma convidada super especial. Dá um alô aqui pra gente, Gísia. Oi, pessoal. A gente vai conversar hoje sobre o que é o famoso coletor menstrual. Tá vendo? Minha irmã do céu. Não, não gostei desse amadorismo aí, não. Não gostei mesmo. Então, pessoal, hoje a gente está aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o copinho, que é o famoso coletor menstrual que está sendo tão comentado na internet. Então, eu e a professora Lívia hoje vamos dar algumas dicas sobre esse copinho. Simples assim, um copinho, né, de silicone, bem maleável, e ele é hipoalergênico, é introduzido no canal vaginal, né, e lá ele fica coletando o sangue menstrual. Simples assim. É por esse motivo que eles trazem o menor risco das mulheres desenvolverem algum tipo de infecção. Eles também têm uma capacidade de coleta maior que os absorventes normais e eles também, por incrível que pareça, né, tem um menor risco de vazamento, se ele for colocado da forma correta, que a gente vai ensinar para vocês mais tarde. Eu fico pensando assim, com tantos benefícios, qual seria a desvantagem, né, de fazer o uso do coletor menstrual? E na realidade, uma das desvantagens que ainda são muito importantes é a questão mesmo do valor, né? Então, assim, o coletor menstrual ainda é um pouquinho caro, né? Realmente ele tem um valor bem elevado, né? Nem todo mundo não está acessível para todo mundo, mas se a gente pensar no custo-benefício, que ele tem uma duração de 10 anos, pelo valor dele, né, dá para adquirir e ter um custo melhor a longo prazo do que os absorventes comuns. É verdade, assim, porque se a gente pensar um pacote de absorvente, vamos considerar que seja em média, vamos colocar uma média de R$10, né? Porque varia de acordo com a região do país, enfim. Mas vamos colocar que seja em média R$10. Às vezes a mulher ela tem um ciclo maior e nenhum pacote não é suficiente, então, pelo menos, no mínimo, R$10 por mês. Se a gente for pensar num ano, R$120. Se a gente for pensar 2 anos, a gente vai multiplicando esse valor. E quando a gente adquire um coletor desse, pensa que ele dura 10 anos, né? Tem uma duração de 10 anos. E aí você vai só lavando e reutilizando, então você consegue tirar esse valor bem rápido, né? Mas como desvantagem também, a gente tem que levar em consideração as condições socioeconômicas de todo mundo, né? O ambiente que a pessoa vive. Claro que a gente tem que ter todo um cuidado de higiene, tem que ter um cuidado na esterilização, um cuidado com o tempo de troca, que a gente vai estar falando aqui para vocês também. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhes que são extremamente importantes para o uso correto do coletor. Então, Dízia, então vamos lá, acho que para ficar mais claro para a galera. Vamos lá, adquiri meu coletor, escolhi o tamanho adequado para mim, adquiri meu coletor, tá aqui, veio o copinho, né, no kit. E aí, como é que eu faço? Vamos supor que eu vou menstruar, meu ciclo começa hoje. Como é que eu começo esse procedimento desse uso do coletor menstrual? Então, Lívia, é importante que a gente falar também para o público que antes de você adquirir, é importante que você assista alguns tutoriais, né? Assista aqui o nosso vídeo e também outros, alguns vídeos da própria marca já traz alguns tutoriais. Para quê? Na hora da compra é importante também vocês saberem que esses copinhos, eles têm tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. Então, de acordo com o vendedor, ele vai dar lá as orientações sobre as instruções de qual é o indicado para você. Mulheres que já tiveram filhos, mulheres que nunca tiveram filhos. Então, eles dão todas essas dicas. Então, antes de adquirir, é importante você ter essa decisão clara, né? Para você saber qual é o mais indicado para você. Então, nós fizemos isso. Eu e a professora Lívia, antes de adquirir o nosso copinho, a gente leu as instruções do vendedor e viu qual era o mais indicado para a gente. Também na marca que a gente adquiriu, veio esse copinho esterilizador. Então a gente não precisou comprar, como eu falei anteriormente, a panela, que é um utensílio que tem que ficar separado para você esterilizar o seu copinho todos os meses. Então, o nosso veio esse copinho aqui, ó, certo? Ele vai ao micro-ondas
E ele tem um localzinho aqui, ó, ele tem uma marcaçãozinha, talvez não dê pra vocês verem, mas ele vai ter uma marcaçãozinha até onde você coloca a água. E ele também vai ter um buraquinho aqui que não vai explodir dentro do seu micro-ondas, né? Então você vai colocar o seu copinho, ó, com essa parte que é aberta pra cima, vai colocar imerso de água, vai tampar e vai colocar no... Também eu não vou dizer o tempo, porque de acordo com a marca, ele vai dizer qual é o tempo de esterilização. Esse daqui, eu acho que ele leva uns 3 minutos, né, para esterilização dentro do micro-ondas. Então você coloca, depois você tem que ter o cuidado também quando você vai retirar para não se queimar, colocar para esfriar, não abrir logo, né, porque senão vai vir um vapor muito quente, então tem que ter todo esse cuidado. Deixa lá esfriar e pronto, depois você vai colocar, pode colocar no saquinho, você já pode até deixar isso, né, para quando estiver perto do seu ciclo. Eu entendi, então a gente faz essa esterilização inicial para começar o uso, né, dentro daquele ciclo, mas e a questão de trocas dentro do próprio ciclo, porque eu acredito que se eu colocar esse coletor, eu não posso deixar ele muito tempo, né? Aí como eu falei pra vocês também, de acordo com o vendedor, ele vai trazer lá o tempo. Esse daqui, eles indicam que a mulher pode ficar até 12 horas, né, utilizar por 12 horas. Só que aí também vai muito do seu comportamento, né? Fluxo da mulher, né, e da sua higiene. Às vezes, se você mora num local muito quente, ninguém passa 12 horas sem tomar banho. Também, às vezes você até passa, porque você trabalha num ambiente bem refrigerado e tudo, às vezes tá lá num plantão, seja lá o que for, e até pode passar sim. Então, você pode passar as 12 horas, diferente dos absorventes, né? Descartáveis, que tem que ter aquela troca, às vezes tem o vazamento, tem vários transtornos. Então, como eu falei lá nas vantagens também do uso desse copinho, é que se você colocar corretamente, ele vai criar um vácuozinho no colo do útero, né? Vai ficar bem encaixado e não vai vazar. Então, não vai ter esse vazamento, não vai ter aqueles odores desagradáveis que tem com a questão do absorvente. Então, vai ter mais vantagens do que desvantagens. Os cuidados que a gente tem que ter é de higiene, né? esterilização, essa questão das trocas. Eu acho que na troca, Giz, eu andei vendo sobre na troca, né? Quando você vai ao banheiro e aí você vai tomar um banho, por exemplo, você faz a retirada do coletor, você despreza o sangue menstrual, né? Ou no ralo do banheiro, ou então até no próprio vaso sanitário. E aí você lava com água e sabão neutro, né? Um sabão neutro. Algumas marcas nem indicam, lava só com água mesmo. Nem tem a necessidade de usar aqueles sabonetes específicos, mais caros, não. E aí você faz você reintroduz e pronto, e ali já tá coletando novamente. É interessante destacar. É porque eu acho interessante que, assim, algumas mulheres podem ficar com a dúvida. E primeira coisa, é grande? Não, mas ele se adapta bem ao canal vaginal. De mulher pra mulher, Lívia. Várias perguntas que a gente vê na internet. Quando eu vou fazer xixi, ele vai sair? Não, gente, ele não vai sair quando for fazer xixi, porque como eu falei pra vocês, quando ele é introduzido, ele cria um vácuo, que é o que impede. Mesmo que você faça um pouquinho de força na hora de fazer xixi, não vai ter problema nenhum. Eu posso espirrar, eu posso fazer várias coisas. Praticar esporte. Inclusive, outra coisa, a questão de cólica. Eu sinto muita cólica no meu período menstrual. Também não vai interferir, gente. A cólica que você vai sentir não tem nada a ver, porque ele vai estar ali, não. E alguns vendedores, alguns estudos já até dizem que ele tem essa questão de estar diminuindo. Ainda não é nenhuma evidência científica, mas ele não vai interferir em relação a isso. A cólica que você vai sentir não vai estar relacionada a ele, né? Então, assim, ele é muito mais confortável também para dormir, que não tem aquela questão do vazamento. Você pode dormir a noite inteira tranquila. Se você colocou corretamente, ele não tem o risco de vazar. Vai durar suas 8 ou até 12 horas de sono, se você dorme um pouco mais. Eu fico, assim, pensando a questão, tipo, eita, tem um risco de não sair. Então, sobre a introdução, gente, também, como eu falei pra vocês, existem vários tutoriais. Então, quando a gente recebe aqui, né, que a gente recebeu o nosso coletor menstrual, todo mundo fica assustado. Uma coisa muito importante é a gente conhecer o nosso corpo, né, se tocar. Super importante para você poder estar tendo essa facilidade de estar introduzindo o coletor menstrual em você.
Muitas mulheres têm medo dele não sair. Será se vai caber? É muito pequenininho, o meu fluxo é muito grande, muito intenso, não vai coletar, coleta, gente. Não tem, seu fluxo pode ser muito grande, pode ser muito intenso. Ele não vai vazar, não vai transbordar, como algumas mulheres pensam. Então, é importante. Alguns tutoriais trazem algumas formas de tá fazendo, né, o encaixe melhor. Então, aí vai depender muito da anatomia e da relação que você tem com o seu corpo. Para não ser doloroso nessa introdução. Então, assim, a mais fácil é dessa forma aqui, né? Então, você faz esse... Aqui ele tá assim, você vai empurrar aqui, ó, e fazer outra dobrinha. Aí você vai tá introduzindo no canal vaginal e à medida que você vai introduzindo, ele vai abrindo. Ele vai abrir e vai colar lá no colo do útero e fazer o vácuo. Nesse vácuo é que não vai fazer ele soltar. E para tirar, você vai ter que introduzir o dedo, né, no canal vaginal, vai apertar um pouquinho para tirar esse vácuo. Nisso, não vai puxar essa pontinha aqui não, porque ele não vai sair, pode te machucar. Então você tem que introduzir o dedo no canal vaginal, apertar aqui um pouquinho, pra tirar, né? O vácuo, né? Aí você também tem que ver qual a melhor posição, se é com a perna em cima do vaso, ou se é dentro do banheiro com a perna levantada, ou de cócoras. Eu acho que isso vai muito também na questão, assim, da adaptação, né? Eu acho que muitas mulheres, a gente observa aqui na internet, muitas mulheres têm relatos e elas falam que não foi no primeiro ciclo que deu certo, foi no segundo, terceiro, inclusive, o importante é se não desistir, porque tem toda essa questão de conhecimento de corpo. Na primeira vez vai acontecer aquela questão do vazamento, porque você não colocou direito, não fez o vácuo direito. Mas aí, pessoal, é questão de adaptação, até absorvente descartável acontece, né? A gente tem sempre aquela marca que a gente acha que é melhor, que adapta melhor no nosso corpo, da mesma forma é isso aqui. O importante é você se conhecer, não ter medo de se tocar e se adaptar, porque é uma proposta bem sustentável, gente, é melhor. Depois que a gente começa a usar isso aqui, a gente até esquece que tá menstruada. E esse é um grande risco, porque você esquece que tá menstruada. Claro que ninguém vai passar mais de 12 horas tomar um banho, mas você pode até ir pro banho e esquecer, né? Se você não tiver... Fica tão lá, quietinho. Você não sente nada. Dá pra ir pra academia, dá pra fazer atividade física. Isso pra quem pratica esporte é muito bom. Agora, um detalhe. Relação sexual não pode ter com esse aqui, né? Não tem como entrar isso aqui e outras coisas. Então, não tem como. Relação sexual vai ter... É um disco menstrual, que também é vendido aí por algumas marcas, mas que não é o que a gente está abordando aqui hoje. A gente está abordando o coletor menstrual. Legal. E aí, Gísia, eu fico pensando assim, outra coisa que eu fico pensando é a importância que a gente tem. Então, a gente falou que existem várias dobras e que a questão do tamanho, mas a importância que a gente tem de se conhecer para estar fazendo uso. Então, uma alternativa, como a gente destacou, vários pontos, assim, para fazer um fechamento, assim, um resumo, né? A questão da sustentabilidade. Então, no mundo de hoje, a questão da sustentabilidade e também da economia, se a gente for pensar, né? O tanto que a gente vai economizar a longo prazo, porque o tanto de absorvente, o tanto de dinheiro. É até interessante, até um vídeo de pobreza menstrual, para vocês terem ideia, algumas pessoas podem dizer, será se tem gente que não tem condição? Tem muita gente que não tem condição. Mas esse é o grande problema nessa questão da pobreza menstrual, também envolve toda a questão socioeconômica, que a gente falou também, que uma das desvantagens é que a pessoa precisa ter condições favoráveis para o uso do coletor menstrual. Por exemplo, tem que ter saneamento básico, tem que ter condições de água, às vezes uma água potável e tudo. Tem que ter umas condições favoráveis. A gente sabe que no país que a gente vive nem todo mundo tem isso, né? A gente às vezes fica surpresa, mas tem muita gente que ainda não tem acesso à água potável, não tem acesso a várias coisas básicas que vai estar facilitando essa questão da higiene íntima, né? Então aí, em vez de vantagem, vai virar desvantagem, porque pode virar um foco de infecção. Aí depois, então, voltando, depois eu utilizei, aí eu fiz a troca lá, né, desprezei, coloquei de novo, e aí, digamos, diz que eu encerrei meu ciclo, pronto, minha menstruação foi embora, hoje é o último dia, mas não tô meio menstruada, o que eu faço com o meu coletor? O meu coletor, vou esterilizar novamente antes de guardar. Lavo lá, né, no chuveiro e tudo, acabou meu ciclo, vou vir aqui novamente, colocar a água aqui na marquinha
vou colocar aqui o coletor, vou tampar, vou colocar no micro-ondas, depois eu vou tá colocando, guardando num saquinho, então sei lá, no que ele veio. Pode até ser um depósito, alguma coisa, você guarda lá num local que ninguém fique pegando, né? Seu filho não brincar com ele, alguém sair brincando com isso. Então eu acho que é isso, mas eu acho também, Lívia, que é muito importante não só a gente lembrar essa questão da sustentabilidade, mas assim, vários relatos, até como usuária também, é muito legal estar utilizando esse coletor menstrual, é muito mais higiênico, a questão do odor, a questão de várias coisas, aquela coisa da menstruação diminui muito aquele desconforto menstrual, né? Que a mulher sente todos os meses. Hoje em dia eu consigo ir pra academia muito mais confortável, consigo dormir muito mais confortável. Então eu acho que estou dando aqui o meu relato para vocês, então incentivo vocês a utilizarem sim. Eu aprovei, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, né? legal, a gente ficou muito feliz, gente, de estar compartilhando. Então, assim, era isso que a gente queria conversar com vocês um pouquinho sobre o coletor, trazer um pouquinho da experiência da Gísia, da professora Gísia, aqui pra gente entender como é que acontece. E eu né? acho assim, como a gente, enquanto professora de saúde da mulher, né, a gente tá lá levantando bandeira de tudo, então a gente tem que se adequar a essas novidades. Sim. A gente, antes de trazer aqui pro Instagram para vocês, a gente resolveu, eu utilizei, já tem uns 2, 3 meses que eu utilizo, então eu resolvi ter essa experiência para conversar com vocês, né? Eu li, pesquisei bastante antes de utilizar, antes de adquirir, e esperei para ver como é que era realmente, para poder dar esse relato aqui para vocês. Então, fica aqui o meu relato, né? Eu espero o relato, os próximos que sejam de vocês, né? E que a gente compartilhe essas experiências positivas com todo mundo, que aí a gente tem que pensar no planeta, na gente, daqui pra frente a gente tem que pensar num mundo melhor. Certeza. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês, pessoal. Muito obrigada. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com o máximo de mulheres, com o máximo de pessoas. Surpresa aqui no Instagram pra vocês, tá? Verdade. Fica acompanhando aqui até sexta-feira. Até a próxima.